Paz do Senhor. Quero conversar com você hoje a respeito de algo muito interessante, que é o discernimento de espíritos. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 12 e versículo 10. Paulo diz assim: e a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, quem revelou os Espíritos? Jesus. Em alguns pontos você vê que os demônios conversavam com Jesus. Como foi o fato dos gadarenos, porque viesse nos atormentar antes do tempo, e algumas questões, e Jesus mandou eles ficar quietos e os expulsou. Jesus mostrou para nós que espíritos enganadores, espíritos imundos, demônios, eles agem na vida das pessoas de várias formas. Aprisionando, oprimindo, possuindo. Esse entendimento nós tivemos a respeito dos ensinamentos de Jesus, quando Jesus fala abertamente do mundo espiritual. Mostra para os discípulos, quando as pessoas vêm possessas até ele liberta as pessoas. E interessante que quando você olha para esses relatos, você começa a compreender que realmente esses espíritos existem. Só que tem que compreender que espírito, ele não tem forma humana. Ele é um ser imaterial, nós não vemos ele, mas ele age. E Jesus deixou isso muito claro. Jesus falou sobre o inferno, Jesus falou sobre o céu, Jesus falou sobre o Pai, Jesus mostrou para nós tudo o que nós precisamos para viver uma vida com discernimento. Agora, nesse versículo, nós temos Paulo, já após o seu chamado, instruindo as primeiras igrejas a respeito dessa necessidade. O versículo 11 diz assim: um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Os dons são concedidos a nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos dar. Qual a necessidade? Crescimento da igreja, desenvolvimento da igreja e entendimento das coisas. Discernir é ver, entender, enxergar as coisas com clareza. Não numa névoa que você não percebe o que está na frente. Enxergar com clareza, entender. Agora eu quero agregar o texto que está em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós temos aqui Paulo e Silas na cidade de Filipos. Lembrando que a cidade de Filipos era uma cidade influente do Império Romano, ficava na região da Macedônia, tendo saída, tendo abertura para a Ásia, para a Europa. Então era uma cidade muito interessante para a época, uma cidade grande. Ali tinha todos os tipos de pessoas, todo tipo de comércio, enfim. Os discípulos, os apóstolos chegam ali para pregar o evangelho. Interessante que diz assim: indo nós à oração. A estratégia de Paulo era chegar em uma cidade e procurar uma sinagoga. Porque ali ele se familiarizava, porque de origem ele era judeu, tinha dupla cidadania, tanto de judeu quanto de romano. E conhecendo as sinagogas, conhecendo as leis, porque ele era fariseu, então ele chegava e ele procurava uma sinagoga, se familiarizava e começava a pregar. Por isso que aqui diz o seguinte, que eles estavam indo à oração. De repente, do nada, aparece uma jovem e começa a gritar no meio das pessoas, dizendo assim: ei, esses dois homens são servos do Deus Altíssimo. Bem, isso aconteceu um dia, aconteceu outro. Versículo 17 diz assim: esta,
Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação, olha só, são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. Ora, não estava elogiando eles? Estava. Mas era um espírito enganador. Se Paulo não tem entendimento, se ele não tem discernimento, esse espírito que agia na vida dessa moça, nas entrelinhas ele estava tentando se igualar ao Espírito Santo que estava na vida de Paulo. Nós, pelo entendimento bíblico, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus, e os espíritos malignos nada tem a ver com verdade, nada tem a ver com salvação, nada tem a ver com glória eterna. Eles agem na vida das pessoas mentindo, destruindo, possuindo, oprimindo. No caso dessa moça aqui, esse demônio adivinhava, e você sabe que nos nossos dias também tem adivinhação. Tem pessoas que procuram pessoas porque, leem o futuro, adivinham o futuro. Que fique claro que isso são espíritos enganadores. Porque o diabo conhece o passado, mas o futuro Deus conhece. Então é muito importante compreender isso aqui. Essa moça, ela era possuída e escravizada por esse demônio. Por trás disso, existiam alguns homens que lucravam. Imagina, espírito de adivinhação. O diabo sabe o teu passado? Claro que sabe. Aí, de repente chega alguém, aconteceu tal coisa, e a moça dizia, não, aconteceu isso, vai ser assim, aquilo. Tem coisas que só a pessoa sabia. Nossa, ela saía dali maravilhada, porque as pessoas não sabiam que era um demônio que estava falando na boca dessa jovem. Mas o Espírito Santo, ele revela a verdade. Aqui tem outro ponto. Paulo disse para ela o seguinte: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Por quê? Porque demônios se sujeitam ao nome de Jesus Cristo. Por que na igreja, quando uma pessoa fica possessa ou coisa assim, o líder ou a pessoa que vai orar, ele diz o seguinte: eu te repreendo e mando que você saia em nome de Jesus. Porque nós não temos autoridade para expulsar um demônio. Independente do nosso tempo de fé, independente do nosso conhecimento, independente da nossa estrutura espiritual, nós não temos poder para expulsar um demônio. Tá, mas então como é que a gente expulsa? Através do Espírito Santo, através da autoridade do nome de Jesus. Lembre que Jesus sujeitou todos os espíritos a si após a sua morte e ressurreição, ascensão, glorificação. E antes disso, Jesus disse o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ainda que muitas pessoas não compreendam isso, os demônios compreendem e se sujeitam a Jesus. Ora, mas não existem vários tipos de demônios? Sim. Inclusive aqueles que Jesus nos ensinou dizendo o seguinte: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Primeiro princípio: ter uma vida de oração e de estudo bíblico. Segundo princípio: não perca o Espírito Santo, porque é ele que revela, é ele que mostra, é ele que conduz. Tem vários fatos na Bíblia, como a história de Ananias e Safira, lembra? Que vieram mentindo e o Espírito Santo revelou para Pedro a verdade, mostrou que eles estavam mentindo. Então nós temos vários fatos na Bíblia. O que nós aprendemos aqui? Temos que nos cuidar. Por quê? Em João, no capítulo 8 e versículo 44, fala do perfil do diabo. O diabo é o pai da mentira, mente desde o princípio. Esse é o perfil dele. E quem ele puder enganar, ele vai enganar. Agora, todo cristão, quando ele aceita Jesus como Salvador, ele recebeu uma
preciosidade chamada Espírito Santo. E se você buscar o Espírito Santo de verdade, ele vai te revelar o que está por trás das aparências. Por que o verdadeiro cristão, aquele que busca constantemente, que tem comunhão, ele não se deixa levar pelas aparências? Porque o Espírito Santo constantemente o está orientando, mostrando e revelando. Quantas pessoas já se aproximaram de você, que é um cristão espiritual, e o Espírito Santo te falou a verdade a respeito delas, a respeito da intenção, a respeito do caráter? O Espírito Santo fala. Por quê? Para que nós não venhamos a ser enganados. É possível ser enganado por espíritos? Quantas pessoas são? Quantas pessoas receberam demônios na sua casa, na sua vida, na sua rotina, nos seus relacionamentos, acreditando que é uma coisa boa? Só que nesse fato aqui, nós vemos algo muito lindo. Por que nós temos que ter discernimento? Porque os demônios também agem. Tá, mas os demônios têm poder? Tem. A Bíblia diz para nós não nos deixar enganar. Olha o que diz em 1 João 4:1. João está nos dando uma orientação. Provem os espíritos para saber se eles são espíritos de Deus ou se eles são espíritos enganadores. 2 Coríntios 11:14 diz que o diabo Satanás, ele se transfigura em um anjo de luz e, se possível, ele enganará até os escolhidos. Você tem que entender isso aqui. Os demônios, que são espíritos, eles podem se transformar no que eles quiserem. Por que de repente você perdeu um ente querido, alguém que você amava muito? Ai, do nada você começou a ver aquela pessoa morta. Ai, o fulano voltou. Os mortos não voltam. Não se iluda. Com todo respeito à crença de algumas pessoas, mas os mortos não voltam. Não tente aliviar a tua dor com uma mentira. Não tente aliviar a tua saudade com algo que não provém de Deus, mas que provém do inferno. Então é muito importante compreender isso aqui. Demônios se transformam, se transfiguram no que eles querem. E se eles vão se apresentar para você, eles vão se apresentar relacionado a algo que você gosta. Já ouvi relatos de várias pessoas. Um viu a esposa morta, outro viu a avó porque gostava muito, e assim por diante. É assim que eles irão tentar te enganar. Mas o Espírito Santo não. Outro detalhe importante. Eu acho fantástico, por exemplo, eu dobro o meu joelho e falo: Espírito Santo, abençoa a Maria. Quantos trilhões de Maria tem no mundo? Só que Deus é onisciente. Jesus, Espírito Santo, onisciente. Então, quando eu falo a Maria, ele já sabe qual Maria é. Agora, se alguém vai procurar algum tipo diferente, tá? Vai procurar um demônio, independente de como você o chame. Aí chega lá, a pessoa vai dizer para você assim: não, você tem que trazer uma peça íntima. Ou você tem que trazer uma roupa, ou você tem que trazer uma foto. Você já se perguntou por quê? Porque os demônios não são oniscientes. Eles conhecem o passado, mas não o futuro. Então, o ser que está agindo ali, ele precisa olhar ou a foto ou uma roupa para identificar a pessoa no meio das milhares de pessoas que existem. Essa é a diferença de Deus para os demônios. Quando eu dobro o meu joelho e apenas apresento o teu nome, Deus já sabe quem é você, qual é a tua necessidade. Para nós concluir, baseado nessa história tão linda, uma história de libertação. Claro que houve uma retaliação, tá? Porque os demônios se vingam. Qual foi a retaliação? Foi a reclamação dos homens que tinham lucro, que foram até os magistrados. Aí acontece todo aquele episódio que Paulo e Silas são presos, daí começam a cantar meia-noite, daí acontece aquele terremoto, aí o carcereiro fica desesperado quando vê as prisões abertas, tenta se matar. Aí Paulo diz: ei, calma, nós estamos aqui. Aí o próprio carcereiro compreende e acaba aceitando Jesus. Olha que coisa linda. No dia seguinte, então, eles são liberados. O que nós aprendemos nessa história linda?
Busque a libertação da tua vida. Quando você for orar a Deus, ore dizendo: Deus, me liberta. Isso independente dos anos de crença que você tenha. Eu sou criada na igreja, eu sou criada dentro do conhecimento bíblico, dentro do ensinamento. Muitas pessoas como eu são criadas assim. Mesmo assim, a gente precisa buscar libertação. Porque espíritos enganadores podem agir na nossa vida não por possessão, mas por opressão. São duas maneiras diferentes. Tem pessoas que não são possessas por demônios, mas são oprimidas. No caso dessa moça aqui, não, era exatamente uma possessão. Primeiro, busque libertação. Segundo, peça para Deus que você quer o dom de discernir espíritos. Aí você vai compreender quando Satanás está agindo. Tem pessoas que irão falar com você e você verá nos olhos dela quem é que está falando. E quando a gente tem esse dom, porque esse dom é lindo, todo dia eu oro e falo para o Espírito Santo, eu quero o discernimento de espíritos. E você vai compreender, sabe aquelas vozes que falam na tua mente? Que falam na mente de todo mundo? Tem pessoas que, e uma voz mandou eu matar, eu fui lá e matei. Não teve discernimento. Porque Satanás fala. Sendo você cristão ou não, Satanás fala. Então você tem que ter o discernimento para saber se defender. O Espírito Santo também fala. E você tem que saber quando é Deus que falou com você e quando não é. Tem muitas pessoas fazendo loucura aí, achando que foi Deus que mandou fazer algumas coisas. Está faltando a clareza. Está faltando o entendimento. E isso só se conquista através de vida de oração, santificação, meditação da palavra e na busca incessante. Peça para o Espírito Santo. Ele vai te dar esse dom lindo e além de você ter discernimento, clareza, na tua vida pessoal, ainda Deus vai usar você para libertar vidas, como foi no caso aqui. Paulo poderia muito bem ter se contentado com o elogio, afinal estava recebendo um elogio, mas ele percebeu que a fonte era maligna, que a fonte não era boa, e ele a repreendeu e o expulsou em nome de Jesus. Quem ganhou com isso? O evangelho foi proclamado através da libertação dessa moça, através do testemunho deles e através do milagre que Deus operou na cela. O que o diabo tentou usar como retaliação e consequência, Deus usou a mesma situação e mostrou quem é que está no controle, quem é que manda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.